participar, agradecer ao Sérgio que entrou em contato comigo, ao Valmor também, aos promotores do debate. A Associação dos Funcionários do BNDES fica muito satisfeita com esse convite, está muito disposta a participar de debates como esse, então a gente está sempre disponível para isso. Queria agradecer aos outros debatedores aqui, né, através da figura do deputado Zé Carlos. Acho que é a segunda vez que a gente participa de um debate assim, de live. Bom, eu vou, obviamente, me deter aqui na questão do papel dos bancos públicos, vou me concentrar na questão do BNDES, obviamente, né? Já fui antecedido de várias falas aí que trataram da questão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a questão da coordenação entre esses bancos públicos. Eu acho que o representante da BDE comentou exatamente essa questão, né, de que existe uma divisão do trabalho entre esses bancos, né, cada um cuida de uma esfera diferente, e eu acho que o que eu vou tentar falar aqui é um pouco sobre qual é essa esfera de atuação fundamental do BNDES, qual deve ser, né, qual deve ser essa área fundamental do BNDES. Esse banco que não é um banco sem agências, né, é um banco que tem um número de empregados muito menor que o da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, que chegam a próximos 100 mil funcionários, cerca de mais de 80 mil funcionários. O BNDES tem 2.600 empregados. Então, vou falar um pouco sobre esse papel. Bom, primeiro como um banco público, né, o banco tem vários papéis, né? O banco financia o comércio exterior de longo prazo. O banco tratou de coisas como o Fundo Amazônia, financiamento de cisternas para o Nordeste, todo temas de modernização industrial no Brasil, expansão de indústrias e modernização e compra de equipamentos, a questão do financiamento da infraestrutura. Então, o banco atua em vários setores, né? Sempre com foco no investimento, né? Em todos esses ramos de atuação. Sempre o banco ele procura encontrar o espaço que tem para o apoio ao investimento. Então, por exemplo, o BNDES financia cisternas para o Nordeste, que tem a ver com a questão da produção do agricultor, né? E o longo prazo, né? O banco pensa num prazo maior, né? É o prazo que tem a ver com o investimento. Você pode resumir todas as atuações do banco, mas, assim, apesar de ter todos esses papéis, o papel fundamental do BNDES, o papel fundamental de um banco de desenvolvimento é garantir que um país se desenvolva em termos da sua produtividade. E isso é uma questão muito importante, e eu acho importante falar isso aqui, até de forma polêmica, porque eu acho que isso às vezes se perde no discurso concreto, o discurso de longo prazo, que quase sumiu do Brasil, né? A gente não pensa mais no longo prazo, a gente fala pouco do longo prazo no Brasil, talvez porque o nosso presente é sempre constantemente uma coisa que toma tanto conta da gente e tem sido sempre tão carregado de coisas ruins, a gente está sempre tão preocupado em sobreviver, que a gente para de falar no longo prazo. Mas o Brasil foi um país que cresceu muito durante muito tempo, foi uma economia muito dinâmica durante muito tempo. Essas condições de dinamismo, elas permanecem, só que elas não têm sido pouco aproveitadas. Então, o Brasil, quando eu estudei economia no início dos anos 90, se falava desse dinamismo da economia brasileira. Hoje, dificilmente alguém pode sustentar a economia brasileira dinâmica, porque os últimos 30 anos foram de crescimentos muito medíocres. Hoje, uma economia estagnada, realmente sem grande perspectiva, sem grandes apostas, sei lá, na visão mundial sobre o Brasil. Hoje é muito rebaixada, é muito deprimente. Mas o BNDES, o Banco de Desenvolvimento, ele tem que cuidar desse crescimento da produtividade de um país. Como é que um país avança para setores, por exemplo, saindo da agricultura, indo para a indústria, setores em que a produtividade é maior, da indústria para setores de serviços que cuidam de design, que cuidam de alto valor adicionado, né? A gente está pensando no aumento da produtividade do trabalho, né, ao longo do tempo. Porque isso é fundamental
para um país poder crescer de forma sustentável, ou seja, crescer sem ter problema no balanço de pagamentos, né? Empregar sua população, para tudo que um país faz que tem a ver com desenvolvimento, essa produtividade é fundamental. Se você pegar o Brasil e comparar, que é mais ou menos o período de existência do BNDES, você pegar os 30 anos, que vão de 50 a 80, o BNDES foi criado em 52, e pegar um outro período de 90 a 2020, esses 30 anos de 90 a 2020, vamos deixar os anos 80 como um período de transição. 80 a 90 é um período de transição. O Brasil então tem uns 70 anos aí, basicamente, que é a idade do BNDES. Você tem 30 anos de uma economia extremamente dinâmica, de uma economia que tinha que estar presente em qualquer discussão sobre desenvolvimento econômico e crescimento, e o Brasil conseguiu conquistar um parque industrial extremamente diversificado, tá na vanguarda entre os países em desenvolvimento. E você tem uns 30 anos, esses 90 a 2020, em que o Brasil é um país que não sabe exatamente para onde vai. Ele tem um ano bom, o ano seguinte é ruim, algumas coisas avançam, mas não avançam como um todo. Então, eu acho que isso chama atenção de uma coisa que primeiro, né, esse papel tem que ficar claro até porque ele sofre ataques de dois lados. Liberais acham que você não precisa de um banco para cuidar desse desenvolvimento, que o desenvolvimento da produtividade vai ocorrer naturalmente, uma vez que o mercado escolha onde vão ser alocados recursos. Eu acho que não vale a pena nem discutir isso aqui. Claramente, isso é uma visão fantasiosa e claramente hoje desconsiderada em quase todos os países desenvolvidos. A gente vive uma economia que cresce, a gente vive sob a sombra do crescimento da economia chinesa, que obviamente é uma economia em que a ação estatal é fortíssima, em que há papel de planejamento explícito, mas no Brasil a gente vive nesse momento de um ultraliberalismo ideológico, né, abraçado como se fosse uma descoberta, uma novidade. Mas eu acho que aqui talvez não seja o terreno para a gente debater isso. Entre nós aqui, eu acho que ninguém alimenta essa ilusão. Mas eu acho que há um debate, pelo menos que é mais comum na esquerda, que é ver o Brasil como um país em que tudo que a gente precisa fazer é dividir. É dividir a renda, é dividir a propriedade, e aí o Brasil dá certo de algum jeito. Então é como se o Brasil fosse um país industrializado, um país já avançado, e tudo que a gente precisa fazer é repartir, né? Essa era uma visão que nos anos 70, no ditadura militar, né, ela talvez tenha surgido como uma contraposição, uma visão defendida na ditadura militar pelo Delfim Neto. O Delfim Neto dizia, quando pressionado a discutir a questão da distribuição de renda, né, no Brasil, as desigualdades, ele dizia que antes de dividir o bolo, você precisava crescer o bolo, né? E isso foi muito repudiado. E quando o Brasil entrou nos anos democráticos, nos anos 80, nos anos da abertura democrática, nos anos 80, parecia realmente que a gente tinha alcançado uma economia produtiva, dinâmica, que faltava era distribuir. Mas só que passaram esses 30 anos. A economia brasileira perdeu seu dinamismo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que a gente tem que entender que é igualmente errado, como a teoria do Delfim Neto, inverter essa fórmula e dizer que o bolo não precisa crescer, tudo que precisa ser feito é dividi-lo. Nós temos que cuidar, e hoje nossa tarefa é mais difícil do que era na segunda metade dos anos 80, nós temos que tratar de dividir e fazer esse bolo crescer. O Brasil ficou para trás. O Brasil ficou para trás em relação aos Estados Unidos. Se você comparar a diferença de produtividade brasileira com a americana, ela obviamente ela sempre existiu, mas o Brasil conseguiu encurtar esse caminho nos 30 anos que eu falei, que vão dos anos 50 dos anos 80. De lá para cá, nós recuamos completamente. Estamos hoje num patamar parecido com o que tínhamos nos anos 50. Se você pega um país como a Coreia do Sul, é um país que é interessante. Outro dia eu vi um especialista falando sobre a questão da Covid e falando das dificuldades de se combater a Covid no terceiro mundo. Ele dava a Coreia como exemplo de um país avançado. Só que a Coreia, durante boa parte do tempo que eu estudei, era um exemplo de país em desenvolvimento que a gente comparava com o Brasil. Só que a Coreia continuou crescendo nesses 30 anos que a gente ficou parado. Então, por isso
Por isso o BNDES é tão central. Por isso me preocupa, às vezes, um debate que só fala na questão social, e aí vê o BNDES apoiando, por exemplo, grandes empresas, e liberais, e uma parte de um pensamento mais esquerda, ataca isso. Mas a forma de um banco de desenvolvimento promover o aumento da produtividade é apoiando pequenas, mas também grandes empresas. A forma como nós temos a contribuição social do apoio de um banco de desenvolvimento não é para quem ele apoia, mas o que ele tira de quem ele apoia. O Brasil conseguiu se desenvolver muito nos anos 50 apoiando multinacionais. O nosso arranque industrial ocorreu não pelo BNDES diretamente, mas por uma política que envolvia trazer empresas multinacionais para instalarem empresas automobilísticas no Brasil. E isso foi um dos principais mecanismos desse período de crescimento dos anos 50 e dos anos 80. Então, isso é só para dar um exemplo, mas quando eu trago, por exemplo, produtores de aerogeradores, né, de plantas de produção de energia eólica, eu trago, às vezes, eu digo até multinacionais. Mas qual é a contribuição que elas dão quando eu faço esse apoio? É porque elas instalam no Brasil uma tecnologia, uma produção que elas não instalariam de outra forma. E o país ganha nisso. Se souber aproveitar e forçar essas contrapartidas. Se exigir dessas empresas determinados investimentos que elas não fariam de outro modo. Então, no caso clássico lá dos anos 50, o Brasil trouxe empresas multinacionais, mas exigiu que elas comprassem os seus produtos de empresas de autopeças que eram nacionais. Isso era uma tremenda exigência de contrapartida e não era nada óbvio na época. Eu queria, Sérgio, abusar, porque eu gastei meu tempo falando desse ponto mais geral, mas eu queria dizer que, concordar com meus amigos, que o BNDES é a regra, pelo menos no caso do Banco do Brasil, como um banco está sendo subutilizado nesse momento agora da pandemia. Isso entristece muito os empregados do banco, que sabem que o BNDES poderia ter um papel maior. O banco está agindo, mas muito menos do que poderia fazer. Isso é uma opção deliberada desse governo, que chegou a hesitar, assim que a pandemia se instalou e foi inevitável reconhecê-la, a mover o banco para uma postura mais ativa, mas rapidamente eles retomaram a agenda deles, que consiste em acabar com a carteira da BNDESPar. Então eles estão vendendo a todo vapor, as ações estão na BNDESPar, sem nenhuma política de reinvestimento, ou seja, eles vendem as ações que a BNDESPar, que é esse braço de participações acionárias do BNDES, sem reaplicar em nenhuma empresa isso, e devolver recursos que o BNDES tem para o Tesouro Nacional. Então, assim, nós somos hoje vítimas dessa visão ultraliberal que se instalou no Brasil, é uma coisa completamente anacrônica, e que vê no BNDES e nos outros bancos públicos inimigos, né, que você tem que abraçar e botar uma granada no bolso. Nós somos parte dessa situação, infelizmente. Infelizmente, a noite vai ter que ficar mais escura ainda por um bom tempo antes do dia começar a amanhecer. Obrigado, Arthur. Vou trazer aqui para